Então, a Laura chegou no PESC como professora ano passado, se não me engano. Já no ano passado, então está dentro de um ano com a gente oficialmente. Antes ela estava na engenharia de produção e, na verdade, o passado dela é na computação, porque ela fez doutorado no próprio PESC em otimização. E o tema que ela vai falar hoje, que é otimização e suas aplicações, é um tema que está voltando a ficar muito na moda, né? A otimização já foi muito quente, começo da computação, se você quiser falar assim, na década de 50, década de 60, e ficou hibernando, e agora, nos últimos 10 anos, está explodindo. Tem vários trabalhos, coisas acontecendo graças à otimização. Então é muito legal. E a Laura e outras pessoas que fazem otimização no PESC, e sem otimização o futuro da computação não vai muito longe. Eu vi o Michael Jordan falar aqui na COP e no ICM, ter percebido isso, né? Ele falou muito da importância da otimização para avançar a computação. Então, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, a ideia não era ficar focando muito em otimização, né, entrar em modelagem matemática, muito isso não. E o foco era mais graduação, né? Não sei se tem muita gente da graduação aqui, estou reconhecendo mais gente do mestrado, mas né, vamos ver como é que vai ficar. Então, era a ideia aqui a gente falar um pouquinho sobre o que é otimização, bem de leve, assim. Eu vou mostrar um modelo só, que é um modelo bem simples, é o modelo mais simples que a gente tem de otimização combinatória. E vou falar um pouquinho de combinatória, que é mais a área da gente dentro de otimização, né? E focar mais nas aplicações, né? Aplicações que eu venho trabalhando ao longo do tempo, tá? Então, tem o meu viés aqui, né? Então, eu trabalho muito com energia e petróleo, que é essencialmente o meu histórico aí. De um tempo para cá, de uns 3 anos para cá, eu comecei a trabalhar na área de saúde e de uns 2 anos para cá na área de biologia também. A aplicação que a gente vai ver aqui em biologia não tem muito a ver com otimização, mas está numa área de fronteira aí da otimização com a inteligência artificial, que é o desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina. Eu achei legal trazer também, para não ficar focando só na parte de otimização, tá? E aí tem parceria com os professores aqui da biologia e da própria biomédica, né, que está aqui pertinho também, então é interessante, tá? Bom, então essencialmente o que a gente faz em otimização, né? A gente usa modelos matemáticos e algoritmos para ajudarem a gente na tomada de decisão. Então, na verdade, a gente está interessado em resolver problemas reais, complexos, e a gente vai usar modelagem matemática e algoritmos para ajudar a gente a tomar decisões sobre esses problemas, tá? Essencialmente é isso. E por que é interessante usar a otimização? Porque a otimização traz um olhar quantitativo para essa modelagem, né? Então, antigamente, em outras áreas também, como principalmente na produção, né, que a área de gestão da produção é a área mais famosa, né, mais conhecida dentro da produção, as decisões são muito focadas na expertise do decisor, do modelador, né? E aí ficam muito com foco da cabeça do decisor, né? Então a gente tenta na otimização sair um pouco disso, né? E usar métodos quantitativos para ajudar a gente nessa tomada de decisão. Claro que tem a experiência do decisor envolvida ali também e é importante, né? Mas a gente tenta ter um embasamento ali mais científico, digamos assim, tá? Então, essencialmente, o que a gente faz, né? A gente quer resolver problemas, principalmente a minha área, né, de atuação, eu foco muito em problemas reais, assim, claro que tem todo um lado da otimização que a gente quer trabalhar com problemas teóricos, mas eu acho interessante quando a gente une com aplicações reais, né? Eu acho que isso motiva os alunos também a estudar esse tipo de problemas, né? Bom, então a gente quer resolver um problema complexo. Esse problema complexo ele pode vir de qualquer área, não necessariamente matemática, né? Então, por isso as aplicações aqui, vocês vão ver, são bem distintas e não vêm necessariamente da área da matemática. Então, envolve problemas físicos, químicos e tem outras aplicações aí no meio e a gente quer resolver esse problema e a gente quer otimizar as soluções que a gente vai encontrar para esse problema, né? Então, a gente tem várias soluções lá e a gente quer ver qual é a melhor solução ou quais são as melhores soluções, né? Ou soluções boas para aqueles problemas. Então, o que é otimizar? Essencialmente, a gente quer maximizar ou minimizar algum objetivo ou alguns objetivos em torno dessas soluções aí que a gente está buscando para os problemas, né? Quando a gente fala em maximizar, o que a gente pensa? Eu quero maximizar lucro, desempenho, retorno, produção, qualidade, tudo isso são coisas que, em geral, a gente quer maximizar, né? E minimizar, né? Minimizar, a gente quer minimizar custo, a gente quer minimizar perda, a gente quer minimizar óbito, se a gente estiver trabalhando com saúde, né? A gente quer minimizar o tempo que a pessoa fica esperando na fila para fazer uma cirurgia, por exemplo, tá?
Então, dependendo da aplicação da gente, a gente não necessariamente quer só maximizar ou só minimizar, a gente pode querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e a gente ainda pode querer trabalhar com vários objetivos ao mesmo tempo, tá? Então, um problema real, na verdade, ele não tem um objetivo só, ele é um problema multi-objetivo, aí entram outros métodos da classe de otimização também para resolver esses problemas, tá? Então, em geral, a gente trabalha com problemas que são multidisciplinares, ou seja, a gente precisa da expertise de várias pessoas ali, de várias áreas diferentes para chegar a uma solução boa para aquele problema real, que é um problema complexo, tá? Então, essa é a ideia. Bom, então, como a gente vai focar aqui mais em otimização, a gente trabalha com modelos matemáticos. Então, para quem nunca ouviu falar em modelo matemático, o que a gente tem dentro de um modelo matemático, né? Essencialmente, a gente tem esses elementos básicos aqui. As variáveis de decisão, que formam parte da pergunta que a gente quer responder, né? Então, a gente pode ter mais de um conjunto aí de variáveis de decisão que vão nortear o nosso problema ali. A gente tem os dados de entrada, que tem muito a ver com o que a gente quer relacionar, né, nessas soluções que a gente quer encontrar, ou o que a gente quer maximizar e minimizar lá na função objetivo. E a gente tem as restrições, né, função objetiva a gente já falou um pouquinho ali atrás, e a gente tem as restrições no modelo que vão justamente dizer quais são as relações que essas soluções daquele problema têm que ter entre si para elas realmente modelarem aquele fenômeno físico, químico que a gente está querendo modelar ali, tá? Então é essencialmente isso. E aí eu vou dar um exemplo, só um exemplo de uma formulação realmente para o problema mais simples que a gente tem dentro da área de combinatória, né? Que é a área chefe aqui o carro-chefe aqui da área de otimização do PESC, né? A gente tem gente que trabalha com otimização não linear também, como a Márcia, eu também trabalho um pouco, mas a gente foca mais aqui em otimização combinatória. Então, qual é a diferença, né? Qual é a restrição aí que a gente tem? É que a gente trabalha com algumas variáveis que são inteiras ou binárias dentro desse domínio das variáveis de decisão aí que a gente tem, tá? E aí, dentre esses problemas, um dos problemas mais conhecidos e mais simples também de modelar é o problema da mochila 01, tá? Então, o que a gente tem nesse modelo? A gente tem, essencialmente, assim, né, na aplicação inicial, original, né, a gente tem um viajante, então pode aplicar em qualquer situação aqui, né? A gente vai fazer uma viagem, a gente tem uma mochila que a gente tem para carregar os elementos que a gente quer levar nessa viagem, e se a gente pudesse levar todos os elementos e coubessem dentro da mochila, a gente não tinha nenhum problema para resolver. O problema era muito fácil, né? Era trivial. Eu simplesmente pegava tudo que eu tinha, tacava dentro da mochila e ia, né? Qual é o outro lado trivial desse problema? Se eu pegar cada item desse que eu quero levar e o item mais leve já não couber na mochila, eu também não tenho problema para resolver. Também não consigo carregar ninguém. Se eu não for nenhuma coisa nem outra, eu vou ter que olhar aqueles elementos que eu tenho ali, vou ter que formar subconjuntos com esses elementos e avaliar qual seria o melhor subconjunto para eu levar na minha viagem, tá? Então, associado a cada elemento desse, a gente tem um peso, a gente tem a capacidade dessa mochila, a gente não pode ultrapassar, né, a capacidade da mochila quando a gente soma todos os pesos dos itens que a gente quer levar, e a gente tem um valor associado a cada item desse, que é uma importância que aquele item tem para a gente levar nessa viagem, por exemplo, tá? Então, como é que a gente modelaria isso? A gente vai associar uma variável, vamos supor que eu tenho J itens, né? Variando de 1 até N aí. E a gente vai associar uma variável de decisão que é binária. Essa variável diz o que pra gente? Se eu levo ou não aquele item lá na minha mochila lá no final, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer maximizar o valor desses itens que a gente vai acabar levando lá na mochila, que vão ser aqueles X que vão aparecer com 1 lá na solução, né? E se a gente somar todo mundo que tiver com 1 aqui, o peso de todos esses itens, isso não pode ultrapassar a minha capacidade lá da mochila, tá? Então, a gente tem uma restrição só, e a gente tem N variáveis, uma variável de decisão associada a cada item. Só para vocês terem uma ideia, assim, de como é que é um modelo matemático para quem nunca tinha visto, tá? Bom, esse problema tem outras aplicações, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma carteira de projetos ou uma carteira de investimentos e eu tenho um certo budget lá para investir nesses investimentos, eu quero escolher quais são os investimentos que eu vou investir, né? E aí pode ser modelado assim também. Tem uma outra classe de problemas interessantes, que são os problemas de bin packing, né? Que aí é um pouquinho diferente. É o contrário, eu tenho que levar todos aqueles itens, eu tenho que empacotar todos aqueles itens, eu quero saber o problema inverso. Então, qual é o número mínimo de mochilas, ou de bins, ou de recipientes que eu vou ter que usar para conseguir levar todos aqueles itens na minha viagem. Tá? Então, é um problema um pouco diferente do outro, e agora eu não posso deixar nenhum item de fora. O que eu quero saber é qual é o número mínimo de mochilas,
e aí ou recipientes, né, ou faixas, ou containers, por exemplo, que eu vou ter que usar para levar aqueles itens, para entregar aqueles itens, tá? Bom, agora saindo um pouco assim desses problemas mais clássicos, né, eu vou entrar um pouco, né, nos problemas mais complexos que a gente resolve no dia a dia, para tentar motivar um pouco vocês verem que são problemas interessantes que a gente pode resolver, né? E também para a gente ter uma noção de qual é a dificuldade intrínseca ali que tem dentro desses problemas e por que a gente precisa de algoritmos tão poderosos, ou de modelagens poderosas, ou de vários modelos associados ali, ou vários algoritmos diferentes para resolver aquele tipo de problema, tá? Bom, então na área de energia, né, um problema que a gente resolve até hoje, está sempre tentando melhorar a resolução desse problema, tem uma parceria grande aqui com o pessoal do PPE, do Planejamento Energético aqui do Fundão, e com o CEPEL, e com outras entidades também, ONS e tal, que é o problema de expansão da transmissão e da geração e a própria operação da geração, né, e da transmissão, como é que a gente despacha as usinas. Então, o Brasil tem umas características importantes, né? Um sistema muito grande, então a gente tem mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão, e a gente tem um sistema que é predominantemente hidrelétrico, né? Como a gente vê aqui, mas a gente também tem as térmicas que complementam esse sistema hidrelétrico, e a gente ainda tem as renováveis, né? Então a gente está, por exemplo, com muita usina eólica lá no norte, no nordeste, por exemplo, do Brasil, tá? E aí, qual é a ideia? Bom, a ideia é o seguinte, eu quero saber como é que eu vou operar todo esse sistema, né? Ou seja, quais são as usinas que eu vou despachar, o que eu vou usar de transmissão para isso, e bom, e se eu pensar para o futuro, né, pensando que a minha demanda vai aumentar, quais são as novas usinas que eu vou construir, onde que eu vou construir essas usinas, né? Qual vai ser o tamanho dessas usinas e que novas linhas de transmissão, por exemplo, que eu vou ter que construir para escoar essa usina, que geralmente está longe do meu mercado consumidor, para trazer essa geração para o meu mercado consumidor, que está mais centrado aqui no sudeste, centro-oeste, por exemplo, sul. Tá? Bom, por que esse problema é complicado? Dá para ver que ele é muito grande, né? Então, qualquer coisa que a gente vai resolver dentro do Brasil é grande, porque é um país continental, mas a gente tem uns outros problemas aqui também, e não é só o tamanho do problema. Tá? Então, as duas coisas primeiro que a gente tem aqui é acoplamento temporal e espacial. Então, o que a gente tem de acoplamento temporal? Como o sistema ele é predominantemente hidrotérmico, né, e predominantemente hidrelétrico, o que a gente usa para gerar energia com a hidrelétrica? A água. Né? Então, na verdade, a decisão que a gente vai tomar hoje sobre usar ou não a água vai impactar o que vai acontecer no futuro, se eu tiver chuva ou não no futuro. Tá? Então, esse é o acoplamento temporal mais complicado que a gente tem para resolver aqui. Então, se eu uso a água hoje e no futuro chove, ok. Agora, se eu uso a água hoje e no futuro não chove, eu posso ter um déficit de energia no futuro, tá? E por que é interessante usar a água agora? Porque despachar com usina hidrelétrica é muito mais barato do que despachar com uma térmica, que polui menos, tudo isso, tá? Se eu não puder usar a água agora, eu vou ter que guardar a água para o futuro e vou ter que despachar a térmica agora, que é mais caro e gera mais poluentes. Bom, se eu guardo a água e realmente tem uma seca, ok, eu vou usar essa água no futuro. Agora, se eu guardo a água e começa a chover muito, eu vou ter que verter essa água lá nas usinas hidrelétricas. Então, assim, qualquer decisão que eu tome hoje, dependendo do que acontece no futuro em termos de vazões, né, de afluência, eu posso estar tomando uma decisão boa ou ruim agora, tá? Então, só isso para dizer que, na verdade, não adianta a gente só tomar a decisão pensando no agora. Ou seja, a gente tem que olhar, né, fazer uma previsão do que vai acontecer para frente, em função das séries históricas que a gente já tem de afluência, né, para trás. Tá? Só que não é só acoplamento temporal. Né? Então, a gente tem outras características que complicam o problema. Então, por exemplo, a gente tem usinas em cascata. Então, se eu resolvo usar a água agora, eu deixo menos água para quem está abaixo de mim nessa cascata. Ou o contrário, se eu não uso, né, a usina que está abaixo de mim, se ela não for usar, ela vai ter que verter aquela água. Então, além disso, a gente tem um acoplamento espacial também, a gente tem que olhar como é que está a disposição dessas usinas aí dentro das bacias, tá? E a gente tem umas características aqui que são interessantes para o modelo, né, em termos de resposta, a gente tem respostas mais ricas, situações mais ricas, mas também complicam a resolução dele, né? Então a gente tem uma série de outras variabilidades aí, por exemplo, a gente tem variabilidades entre os anos, tem uns anos que são mais secos, tem outros anos que são mais úmidos, então não adianta a gente usar médias, por exemplo, a gente tem que olhar realmente para todas essas séries, né? A gente tem sazonalidade dentro dos próprios anos,
Então tem alguns períodos que são de seca e outros que são de seca dentro do período. Então também não dá para ficar usando só demanda média, a gente tem que trabalhar com vários patamares de demanda e de afluência também, né? E a gente tem uma diversidade muito grande entre as bacias, ou seja, tem bacias que, por exemplo, agora pode estar chovendo muito no Nordeste e está seco no Sul, e aí daqui a pouco vai inverter. Então não adianta também a gente ficar fazendo mercados muito grandes, né? A gente tem que trabalhar com especificidades maiores. Então quanto mais especificidade a gente tem, mais granularidade, e aí maior fica esse modelo também para resolver, tá? E por fim, a complementaridade das fontes energéticas, que é super interessante. Então, por exemplo, em geral, quando está seco aqui no Sul e no Sudeste, é justamente quando venta mais no Nordeste. Então, por isso é interessante usar as fontes renováveis junto aí também, não só pelo lado de não poluir, né, mas e ser renovável, mas também por essa complementaridade que a gente tem entre as fontes. Tá? Bom, saindo um pouquinho, é tudo rápido, né, gente, que é só 20 minutos, então tem que correr. Sair um pouquinho da parte de energia, vou mais para a parte de petróleo e logística. Um dos problemas bem interessantes que a gente tem trabalhado é o problema de apoio marítimo às unidades marítimas, né, que são as plataformas e as sondas de exploração e perfuração, né? Bom, a gente tem um sistema de barcos, né, que vai operar para fazer apoio a essas plataformas e essas sondas. Então, ele leva suprimentos e traz de volta os rejeitos lá das plataformas e das sondas. Se a gente for pensar em termos de plataforma, as demandas são bem estáveis, né? Porque a plataforma está ali naquele ciclo de produção dela ali há muito tempo, mesmo as novas, né, também entram num regime assim, mais estacionário. Mas as sondas não, porque as sondas elas vão fazendo intervenção, né, nas unidades e dependendo da intervenção que ela está fazendo naquele momento, ela vai precisar de um certo nível de equipamentos diferentes e ela vai também trazer de volta, né, rejeitos diferentes, tá? E ela vai se movendo, né, ao longo do tempo, né? Então o problema é essencialmente esse, ou seja, a gente tem Bacia de Santos, Bacia de Campos, Bacia do Espírito Santo, são as principais. O principal porto de atendimento é o Porto de Macaé, mas a gente tem também atendimento do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Vitória, tá? Então é um problema bem interessante. Aqui é só para ter uma ideia de um tipo de carga que a gente leva, são vários tipos, né? A maior parte das aplicações trabalha com carga de convés, né? Então a gente tem esses tipos de barco que tem um convés grande aí para levar carga de convés e fluidos, insumos de perfuração. Então, essencialmente, o que a gente tem que decidir? São vários problemas aqui, para quem já conhece um pouco de otimização, são problemas que a gente tem que resolver de forma integrada, né? Então a gente pode pensar, eu vou resolver cada problema desse separadamente e depois vou unir as soluções. Mas isso, obviamente, não dá uma solução muito boa. O legal é a gente olhar para isso tudo de forma integrada. Então, primeiro a gente tem que agrupar essas plataformas, né? Porque hoje em dia a gente tem da ordem de 80, 100 plataformas, então não dá para trabalhar com todo esse conjunto de uma vez só. E nem é assim que a operação é feita também, então a gente resolve um problema de clusterização aqui de agrupamento. Depois a gente vai ter que resolver um problema de roteirização para ver qual barco que vai fazer qual roteiro desse para atender as plataformas e as sondas. E além disso, a gente tem que ver qual é a frequência de atendimento dessas unidades também. Então, por exemplo, tem unidades que são atendidas uma vez por semana. Só que elas têm janela de tempo, então elas são atendidas uma vez por semana, mas só às terça-feiras. Só a terça-feira de tarde, por exemplo, quando ela pode receber visita. Tem outras que são 2 vezes na semana, tem outras que são 3. Né? A sonda pode chegar a ser todo dia na semana, dependendo do que ela está fazendo. Então, a gente tem que casar tudo isso e tem que dimensionar a nossa frota, né? Para ver qual o tipo de barco que eu vou pegar, que tem a ver com essa roteirização aí que a gente vai fazer. Isso na parte das unidades. E na parte lá do porto, a gente ainda tem que saber, bom, qual é o barco que vai sair em primeiro lugar, qual que vai sair em segundo, né? Qual vai ser a ordem que eu vou colocar essas cargas dentro do barco, qual vai ser a ordem que eu vou tirar, qual é o espaço que eu vou ter que deixar disponível para, por exemplo, na hora que eu for fazer a primeira entrega para eu conseguir trazer o backload, por exemplo. Então, assim, é um problema bem complicado. Indo um pouquinho para a parte de saúde, eu vou falar de 2 problemas que a gente tem trabalhado muito também. Um é um problema aqui eu trouxe a aplicação do INTO, mas tem outros hospitais também, que é reduzir as filas por cirurgia, tá? Então, na verdade, a gente tem filas enormes, né? O INTO ele trabalha mais com a cidade do Rio, o estado do Rio de Janeiro, recebe algumas, e é só operação eletiva, então não tem emergência aqui, tá? E eles
procuraram a gente para a gente tentar resolver o problema das filas dele, que é um problema sério, né? Eles têm filas muito grandes, inclusive com ação no Ministério Público, uma coisa bem complicada realmente, porque são filas proibitivas. E eles tinham uma política engraçada, assim, de tentar resolver o problema, que era o seguinte: bom, como a gente tem muita fila, o que a gente vai fazer? Muita cirurgia. Então, o objetivo deles, eles até tinham um modelo de otimização meio rudimentar, assim, que eles rodavam, e a função objetivo deles era maximizar o número de cirurgias. Só que acontecia com isso, como eles queriam fazer muitas, e esse era o foco deles, quais eram as cirurgias que eles vão fazer? As de menor duração, porque aí eles fazem muitas cirurgias numa semana ou num mês, né? E aí de menor duração são as cirurgias menos complicadas. Então eles faziam um monte de cirurgia de mão, por exemplo, e não faziam quase nenhuma cirurgia de quadril e joelho e coluna, por exemplo, que são as mais complicadas. Uma cirurgia de coluna pode demorar 10 horas, 12 horas, tá? Bom, e aí, na verdade, essa aplicação é interessante porque a gente começa a sair um pouco da otimização pura, né, propriamente dita, e já começa a entrar com modelos que mexem também com teoria de filas e cadeias de Markov, e são modelos bem interessantes, tá? Então, na verdade, a gente estuda o comportamento dessas filas, e em vez de maximizar o número de cirurgias, a gente vai querer que a gente faça pelo menos um certo percentual dessa fila de entrada aí histórica que a gente tem para cada uma dessas cirurgias, tá? Uma outra aplicação interessante é a aplicação do hemorrio, né? Então, o hemorrio, ele é responsável por suprir todos os hemocomponentes de todos os hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro. E esse problema parece um problema simples, mas ele é bem complicado porque o sangue é perecível, né? Então, não adianta você fazer uma campanha de doação e ter muito sangue se tem parte desses hemocomponentes que vão vencer em 4 meses, 3 meses. Então, você vai ficar com um estoque muito grande, vai vencer, vai estragar aquele produto, e você vai ter que jogar o produto fora. Fora isso, a gente tem muita incerteza nas doações e nas próprias demandas dos hospitais, né? Porque os hospitais nunca informam a demanda que é de verdade, né? Porque eles têm medo de faltar sangue. Então, eles sempre jogam a demanda lá em cima e a demanda não é aquela, e aí acaba tendo muito retorno de bolsas de sangue também não utilizadas. E fora isso, ainda tem a falta de segurança lá na área do entorno ali do hemorrio, né? Isso aí dito é verdade, realmente é muito complicado ir lá. E as pessoas têm medo, então elas não... Um minuto? Ih, nossa. Então, assim, elas têm medo, elas não vão muito lá doar. Então, qual era o problema? Aqui já está acabando, é rápido. Eles usam ônibus coleta para fazer essas doações, né? Para pegar essas doações. E o problema estudado foi a gente ver quantos ônibus a gente ia disponibilizar por mês e qual era o itinerário, né? Para onde que eles iam de acordo com essas demandas e com a de doação. Bom, por último, rapidinho, a aplicação aí de biologia que eu tinha falado. A gente está trabalhando com o pessoal da biologia aqui, da biomédica, analisando corais, né? Não precisa falar da importância dos corais. E principalmente abrólios, né? O pessoal trabalha muito com abrólios aqui, que tem uma das maiores biodiversidades de corais aí do planeta. Então, esse estudo que a gente fez foi o impacto, analisar o impacto do desastre de Mariana, né? O objetivo lá do pessoal da biologia era comprovar, e isso foi comprovado, que a lama tóxica chegou até as formações recifais lá do sul de Abrolhos. E a gente foi chamado, né, tá até o André aqui, que é um aluno que trabalhou nisso, está fazendo mestrado aqui no PESC, a gente foi chamado para fazer essa análise justamente dos dados, né, que são uma quantidade imensa de dados, e a gente trabalha junto com o pessoal da estatística e o pessoal da inteligência artificial para desenvolver modelos de aprendizado de máquina para comparar, né, os dados que foram coletados lá na foz do Espírito Santo com os dados de Abrolhos para a gente ver esse impacto aí e medir, né, a qualidade do impacto. Bom, então, é só para dar um overview assim, espero que tenham gostado.